Existem seres alienígenas que toda hora passam por uma destruição, uma calamidade, um colapso, porque tem 3 corpos, são 2 sóis, então de tempos em tempos o planeta deles é destruído. Então eles estão procurando outro lugar para morar. Eles estão vindo para a Terra. Só que em vez de chegar na Terra e falar, ó, vim invadir aqui, vou dominar todo mundo, eles escolheram uma elite super rica e eles estão usando essa elite para convencer a humanidade que eles não apenas são os nossos criadores, o que é mentira, mas eles também são os nossos salvadores. Eles vão salvar o mundo, né? E essa elite seria uns Illuminati da vida que estão servindo esses seres que não chegaram aqui ainda, mas estão se comunicando com eles por telepatia e por outros instrumentos. É mais ou menos isso, né? E quando você vê, você pegar um gancho nisso, que é no história do Astro Tacheran, né? Isso, comandante. Década de 60. Como é que começou o Astro Tacheran? Um mecânico da Lockheed Martin, que é uma das empresas mais poderosas dos Estados Unidos, que faz os caças e tudo. Essa eu não sabia, não. Que ela que teria as naves que foram acidentadas, a Lockheed Martin que teria recuperado. Isso, vários denunciantes militares já falaram que a Lockheed Martin tem. Fora outras, fora a Raytheon e outras empresas. Lockheed Martin Skunk Works, né? Skunk que Works faz é o trabalho secreto, secreto. Né? E aí, um mecânico da Lockheed, é muito coincidência, um mecânico da Lockheed, né? Ele é um dos caras que começava o quê? A canalizar esses seres que seriam vindos, muitos falam das Pleiades ou de Vênus, tem os seres loiros, né? E o Astro Tacheran seria o comandante, os nórdicos, tá falando dos nórdicos, que seriam o comandante desses caras. A Confederação Galáctica, né? Confederação Galáctica. E sempre trazem a mensagem de que somos os salvadores. Viemos aqui para vocês vão ter uma catástrofe, tá? Isso tudo vai acabar em breve e nós vamos salvar vocês com as nossas mensagens. Isso. E aí isso começa a multiplicar, outras pessoas começam a canalizar também a Astro Tacheran. Então você tem um cara, um médium, ou que tem uma mediunidade, ou surgiu, canalizando um extraterrestre. E acreditando naquilo, que aquilo é extraterrestre. Pra isso ser um estelionato espiritual, e eu gosto de usar esse termo desse cara. Pra isso ser um estelionato espiritual. Olha, é muito fácil. É fácil, eu já tô achando aqui. Se numa ligação aqui o cara já te convence a comprar um negócio roubado ou te dar um golpe. Faz um pix aí. Do presídio. Imagina um cara que pode fazer inclusive milagres e se mostrar na forma de luz, né? Você vai acreditar. É fácil de enganar. Então né? é como se fosse uma operação, de fato, pra se disfarçar de algo que eles não são, com uma intenção que a gente não sabe qual é. Isso que é o perigo. Vou chutar uma intenção aqui, pode ser? Claro. Quando eles estão pegando material genético assim de reprodutivo, né, esperma e óvulo, a ideia seria que eles estão fabricando seres híbridos para montar um exército do final dos tempos para que o comandante deles, para mim, não é o comandante Astro Tacheran, é Lúcifer, se transfigurando em anjo de luz, tentar dominar a Terra no Apocalipse. O que você acha? A gente tem que pensar assim, qual é o objetivo final desses caras? Né? O que eles estão fazendo aqui? Por que eles estão tirando esse sangue? Para que eles estão se alimentando e ficando... Para mim é o seguinte... Esses caras não invadem aqui a nossa realidade porque eles não têm força pra isso. Senão já teriam invadido há muito tempo. Ou então tem uma regra que uma regra de inversão, uma regra cósmica, algo desse tipo. Se eles pudessem invadir, ia ter todo dia um ET de Varginha passeando por aqui, todo dia uma operação prato, o pessoal chupando sangue. Cara, isso não acontece. Mas mesmo assim, vira e mexe, teoricamente eles estão aqui. Então mas esses dá caras trabalho, são transgressores? Então, pra mim a chave tá nas pessoas, nós humanos. Tá. Nós que criamos as portas pra eles aparecerem. E às vezes, pra mim deve ter muita força o quê? Se várias pessoas, uma comunidade, uma coletividade tiver com essa porta aberta, uma egrégora com essa porta aberta. E por isso talvez aconteçam casos mais graves em que eles se materializam. Então é muito mais fácil para esses caras vir no seu sonho, a energia é zero. Para ele se materializar seria uma energia muito maior. Então talvez para mim o plano é, vamos coletar o sangue, vamos atacar cada vez mais pessoas, vamos influenciar para que essas pessoas tenham as portas abertas. Pelo cinema também, porque aí já fica no inconsciente do cara ali, né? Quanto mais pessoas com isso, mais o que? Energia. Já viu o filme do Ghostbusters, quando tem o Monstro Marshmallow? Pra mim a analogia é perfeita. O Monstro Marshmallow surge, no começo é só o geleia, né? Sim. Inocente lá. Sim. As pessoas ficam com medo, o medo vai alimentando e você cria lá o Stay Puft, que é o Monstro Marshmallow. E como é que ele vem pra realidade? Com esse alimento. Então, pra mim, eles estão fazendo esse plano justamente que quanto mais pessoas abertas a isso, mais a gente consegue perturbar essas pessoas e mais a gente consegue força pra conseguir se materializar aqui. Então, nesse sentido, a teoria de que eles não têm força para estar aqui me parece fazer um pouco mais sentido, porque caso haja uma regra que eles não podem vir, e eles vêm, se há uma regra, alguém pôs essa regra e há algum tipo de punição, ou não? Eu creio que sim. Na verdade, eu creio que eles... É como se fosse o direito. Tem o direito, mas tem brechas na lei. Eles encontram brechas para poder fazer isso. Entendi. Né? E aí você tem o ritual satânico sacrificar a criancinha. Nesse conceito, a alma, principalmente se você pegar a alma de um idoso ali moribundo, a alma dele tá fraquinha, né? Agora, você pega uma criança cheia de vida, você sacrifica, aquela energia toda dentro de um cenário ritualístico é capaz de romper essa barreira entre essas dimensões. Por isso que os caras fazem esse tipo de prática. Para poder abrir um caminho para esses seres se materializarem, virem, entregarem palavras e tal. O problema é quando abre um portal desse... definitivo, né? É possível? Então, isso em Varginha, cara. Fica aberto direto. Em Varginha tem todo um caô espiritual também por trás, quando eu chego lá em Varginha, eu não ia pesquisar Varginha. Eu chego lá em Varginha, eu cheguei lá em mente com essa vizinha,
E eu vou na igreja falar com os velhinhos. O velhinho sempre tem uma história boa pra É contar. bom, muito Eu bom. falo, Cara, eu você gosto gosta de muito. Varginha aí? Tem É. alguma coisa aí? O que você já bom. ouviu? Ah, moço, eu trabalhava na obra do hospital, eu vi o exército chegando com as criaturas. Ah, isso é muito maneiro, né? E eu falava, se você quiser saber a verdade de Varginha, vá visitar o fulano de tal e conheça a história dele. Fulano de tal, nunca ouvi falar assim, não. É. Eu ia pra outro lugar, eu voltei pra Varginha na mesma hora, pra perguntar pra todo mundo que era o fulano de tal. Se tá vivo, cadê? Aí eu fui conseguindo, né? Fulano que conhece fulano, eu consegui chegar na família. Né? Investigação profunda, né? E aí o fulano de tal era um dos maiores feiticeiros da região. E riquíssimo, uma parte das terras de Varginha dele, hoje, já tá falecido. E é um dos feiticeiros, conseguiu o material que mostra lá os rituais, né? Uma mistura de voodoo com São Cipriano. Sério? São Cipriano, eu não magia entendo europeia. muito. O Daniel falou pra eu não pesquisar essa porra. É não. magia europeia com magia. Tomar cuidado. É magia europeia, São Cipriano, com magia, muita influência em Portugal. E magia africana, né? Do Benin, lá do voodoo. E ele juntou, parece que a gente não sabe do jeito que ele fez, porque ele tá morto, inclusive. Aham. Mas parece que ele pegou esses elementos que ele gostou mais de cada uma e criou seu cruzou. sistema mágico religioso próprio. O cara E isso inteligente, começou a né? circular. mas uma merda. Não é bobo, não. E ele foi ficando milionário, era apenas um açougueiro. Foi ficando milionário, dono de tudo. Então ele já tinha técnica de corte, porque ele cortava os animais. E ele, então, começa a conhecer os outros milionários e eles formam ali uma tríade de feitiço. Tinham 3 que faziam. É interessante que isso na literatura ufológica oficial não aparece Não existe, nunca, né? nunca. Mas apareceu um ponto que foi ignorado pelos ufólogos. E aí, e o pessoal fala, não, ele fez um feitiço muito grande em 96, porque qual é a hipótese? Qualquer feitiçozinho, se tivesse qualquer feitiçozinho aparecendo Varginha, você devia ter de Varginha tudo quanto é Toda lugar. hora. Então, pra mim, esse cara foi fazendo coisas cada vez maiores, foi ganhando dinheiro e conhecimento, porque muito desse conhecimento não é passado em livro, é passado de boca. E às vezes até as entidades que deram dicas pra ele, Também, né? também. Faz Foi recebendo assim. download lá de Faz mensagem. assim que aí tu me ajuda. Isso. É. Ou até explicando de como funciona Isso. a parada, né? É Isso. aquela metáfora do leão tá preso na jaula e o leão é muito mais forte que o ser humano, mas o leão não tem a chave. Aí tá passando um cara e fala, irmão, vou fazer uma parada. Se tu me tirar daqui, a chave tá naquele armário ali, aí eu vou te dar poder. Ah, não, mas se eu te soltar, você vai me devorar. Não, você não, porque você tá me ajudando. Abre aí. Aí o cara pega a chave e abre. Mas o leão é muito mais forte que o cara. Né? Seria mais ou menos sim, isso? Sim, e aí o que acontece? Esse cara vai ganhando poder, e aí com dinheiro ele consegue comprar Recurso, coisas né? materiais que pessoas comuns não têm acesso. E pra mim ele fez algo muito grande. Fez algo com humanos, será? Não posso provar isso, não sei. Não vi Fez isso. um super ritual, né? Mas a única possibilidade pra mim, pra essas criaturas aparecerem, se foi por ritual, é que foi uma coisa muito grande. Porque Poderosa. senão apareceria toda hora, porque toda hora tem alguém fazendo um ritualzinho por aí. Então foi uma coisa com conhecimentos que as pessoas não têm, que pode ser conhecimentos humanos e não humanos, dados pra ele, Sim, tecnologia. com materiais que as pessoas não têm, que ele muito rico tinha. E uma coisa muito grande foi feita e sendo aperfeiçoada em algum momento de sala de controle. Quando eu chego e falo isso com as pessoas pesquisadores, o principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá. E abriu um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. Diferente. E eu não consegui fechar esse negócio, tô desesperado, saiu Botar tudo, os bichos de não volta, consigo né? botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, não, 96 Em a gente tinha 96, né? 96 Exatamente. tinha. Aí eu Muita falei, pô, coincidência, né? é muita coincidência, né? Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Amalantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, sim, né? sim. Seria o primeiro Grey, né? O Primeiro cabeçudo. Grey. Veio do maior bruxo, todo sempre fazendo ritual pra abrir portal. Um ser cabeçudo de capinha, né? Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo o Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é um cabeçudo, né? Né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi tá no na ritual. cara que ritual, bem Isso. feito, de alto nível, puxa esse tipo de ser, né? Isso é interessante porque eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal, e em geral não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui pra ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no Sambari. Esse que é o perigo. Entendi. E aí eu chego, pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha um marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Ah, lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre, de de podre, enxofre. né? que Ficou obviamente impregnado semanas lá no hospital, né? Que ele falava. Na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e vi isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros dele falam que são múltiplas criaturas. Forma diferente, né?
E aí, na cidade vizinha que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses, ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Mas não é aquele lobisomem olho, é um conceito diferente. É um peludão, tem essa cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, de chofre, de ovo, né? aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas, por que essas pessoas vêm, por que essas pessoas são. Essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos. Será que não foi esses portais abertos? Será que é por causa disso? Pois é. E aí você tem do lado aquela cidade mística, São Tomé das Letras, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxas por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também. Tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei uma foto na vez que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenho na minha casa. Aí tu me falou disso por alto. Depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu nem sabia. Não, uma torre, lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente. Eu falo, mas eu não mostro então. a imagem, porque acho que eles têm uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo. não. Você viu como é que ele tem? Tem coisa também que eu falo. a mesma coisa é que melhor eu não falo, falar certas coisas que às vezes o cara pode ser prejudicado por E eu isso. sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul. Tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho. Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. Mas engenharia eletrônica. Como engenharia eletrônica. Não precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato.